Olá, amigos, sejam bem-vindos, muita paz a todos, que Jesus esteja entre nós, nos envolvendo na sua atmosfera de amor, para que nós possamos juntos refletir e nos beneficiar com este Evangelho libertador. Vamos fazer então a nossa prece inicial e depois, aliás, a leitura e depois a nossa prece inicial. Eu escolhi aqui uma mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, versículo 23, ou item 23. E ele vai falar sobre a aventura da prece. Vamos lá. Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os teus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Essa é a mensagem de Santo Agostinho e nós vamos então agora iniciar, como de costume, com a nossa oração. Fechemos os nossos olhos, coloquemos a imagem, a figura meiga do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental. Respiremos profundamente. Divino amigo Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre as Tuas palavras, o Teu Evangelho. Que a Tua luz bendita nos envolva, que o Teu amor infinito nos envolva, nos traga paz, serenidade. Rogamos, Senhor, que a espiritualidade amiga também esteja conosco, nos intuindo, nos direcionando, para que possamos extrair do Evangelho as melhores lições. Obrigada, Jesus. Permanece conosco agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, então hoje eu trouxe para a nossa reflexão aquela exortação de Jesus, que ele fala em diversas partes do Evangelho, que é vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ele disse isso em diversos momentos. Jesus trouxe para nós, mostrando a importância dessa vigilância e da oração, né? Mas aí nós precisamos refletir sobre o que seria essa vigilância e a oração também, né? Então eu trouxe para a nossa reflexão aquela passagem em que Jesus, logo após a ceia, a última ceia que fez com os seus discípulos, ele se retira e leva com ele Pedro e os irmãos João e Tiago Maior. Leva esses 3 discípulos e vai para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ir para fazer prece, para meditar. E chegando lá, é essa passagem que nós vamos falar. Agora nós vamos utilizar a mensagem desse livro, Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. O capítulo é A Oração do Horto, e Humberto de Campos nos traz mais detalhe daquele momento em que Jesus esteve lá no Monte das Oliveiras, né, no Horto das Oliveiras, para fazer a sua última meditação e antes do seu martírio. Pois bem, Jesus foi para lá
E chegando lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim para os seus 3 discípulos: Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E afastou-se a pequena distância e entrou em prece. Então, os seus discípulos começaram, eles estranharam um pouco aquela forma de Jesus, a maneira como Jesus estava, e comentaram que Jesus nunca tinham visto Jesus falar de uma maneira assim tão solene naquele instante, né? E aí João se antecipou e disse assim: vamos orar e vigiar de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele nos trouxe aqui, ele demonstrou a sua confiança, a confiança que deposita em nós, então vamos seguir a sua orientação. E os 3 entraram em oração. Só que veio um sono estranho e pesado, e eles acabaram entrando, adormecendo. Instantes depois, Jesus retornou e disse assim para ele: despertai, não vos recomendei a vigilância, que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto sequer? E aí os companheiros acordaram, esfregaram os olhos, né, e se assustaram, porque tinham sido tomados realmente por um sono pesado, profundo. E então Jesus disse para eles que havia recebido a visita de um anjo do Senhor, que veio confortá-lo, né, para o martírio que ele iria passar. Veja, Jesus já havia conversado com os discípulos muitas vezes, já havia dito a eles o que iria acontecer, né? Que ele iria passar por um martírio, que ele iria ser condenado, que ele ia ser escarnecido, ele iria ser abandonado. Mas é curioso a gente perceber que os discípulos ouviam aquilo, estavam o tempo todo com Jesus, mas eles meio que parecia que não acreditava muito nisso. A ideia que passa assim para a gente lendo as Escrituras, né? Lendo o Novo Testamento. Parecia que eles realmente não tinham ainda a perfeita compreensão daquilo que iria acontecer. Então, veja que num momento grave desse, eles adormeceram. Eles não conseguiram ficar vigilantes para auxiliar com a sua vibração, né? Aquele pedido do mestre, aquele instante ali sublime em que o mestre estava em contato mais direto com o Pai, né, mais próximo através da prece, da meditação, e eles ali adormeceram, né? Pois bem, aí Jesus vai de novo se afastar para continuar a sua prece e pede de novo a eles que eles vigiem e que eles orem, né? Mais uma vez, eles cederam ao imperativo do corpo e se esqueceram. Humberto de Campos diz assim: olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Então, quantas vezes nós adormecemos na vida? Não no sentido do adormecimento físico, mas quantas vezes nós adormecemos diante das circunstâncias da vida que nos pedem vigilância e oração, e nós, esquecendo as necessidades espirituais, nós adormecemos. Como nós adormecemos? Nós buscamos muitas vezes nos momentos graves, ou nos momentos de decisão, ou nos momentos em que devemos discernir, refletir sobre rumos que temos que tomar, sobre atitudes melhores que temos que fazer, né, que ter. E nós muitas vezes escapamos nesse adormecimento, buscamos, por exemplo, alguns divertimentos que vão entorpecer a nossa mente, a nossa alma, né, que não seria uma espécie de lazer justo, um lazer legítimo, mas seria uma fuga da vida mesmo, das coisas que a gente precisa prestar atenção na vida, né? Quantas vezes adormecemos quando estamos diante de alguma dificuldade nossa, alguma imperfeição,
e nós mascaramos algum sentimento negativo, o sentimento, por exemplo, são exemplos, o sentimento da inveja, né, da arrogância, e a gente aí adormece o nosso espírito, buscando justificativas e desculpas e fugas psicológicas para não estarmos vigilantes dessas imperfeições, desses sentimentos ainda inferiores que nós trazemos naturalmente, porque estamos em evolução, mas aí nós muitas vezes escolhemos adormecer a nossa mente, saindo para fora de nós, buscando coisas fora de nós, justificando as nossas atitudes, né, a nossa maneira de ser, com as coisas exteriores, e aí adormecemos, não ficamos vigilantes daquilo que precisamos ficar para poder estarmos despertos para o aprendizado da vida. E então, quando Jesus retornou de novo, eles estavam dormindo e Jesus disse: não conseguistes então orar comigo? Né? E os discípulos quiseram se justificar e tal, mas aí não houve tempo, porque ouviram aquele burburinho e era justamente os soldados chegando para o encontro com Jesus, em que Judas identificou o mestre e ele foi ali manietado, foi preso e foi levado para a prisão e começou o seu martírio, né? E naquele momento nós vimos mais uma vez o que a falta de vigilância pode ocasionar. Naquele instante em que Pedro pega da espada e fere o soldado, a orelha do soldado, naquele ímpeto, naquele arrobo, e Jesus mandou que ele embainhasse a espada, né? E disse para ele: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, um momento também de vigilância. Veja, momentos antes, Pedro adormeceu, não entrou em oração junto com os outros discípulos, né? Então, não teve a oportunidade de, através da prece, se conectar com as forças divinas, com os espíritos superiores. Então, ele esteve ali, ele não teve aquela preparação e naquele momento ele agiu pelo impulso próprio, né? Então, quantas vezes a gente também age assim, pelo impulso, age de uma forma desordenada, desequilibrada, que o momento pede outro comportamento naquele momento, nada iria impedir a prisão de Jesus, não é? Então, iria para que aquele movimento, aquele arrobo, aquele impulso de Pedro, nada iria resolver, e ainda ele feriu alguém, que Jesus sempre nos ensinou que devemos devolver o mal com o bem. Então, mais uma vez, a questão da vigilância e da oração, como é importante. Se nós estivermos sempre buscando essa vigilância, esse estado íntimo de ligação com Deus através da prece e a vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente pode estar se preparando para, nos momentos de testemunho, nos momentos dos embates que chegam para nós, a gente poder agir de uma forma mais equilibrada, mais sensata e mais cristã. E então, Emmanuel diz assim para nós, nessa mensagem que é do título, o título é Vigiemos e Oremos, que está publicado no livro Fonte Viva, no capítulo 110. E ele vai falar justamente sobre essa fala de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, falando agora sobre as tentações, né? Por que Jesus disse em outras ocasiões, vigiai e orai para não cair em tentações? Tentações são as coisas exteriores que vêm para nós, mas nós só somos tentados se houver reflexo dentro de nós, né?
Nós só somos tentados, por exemplo, a sucumbir a algum vício se nós tivermos dentro de nós essa tendência de sobre daquele vício. Então, é dentro de nós, como diz, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Aí ele diz: renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. É natural, então, que venham as provas, as tentações, para que nós vençamos. E nós vamos vencer se estivermos vigilantes para identificarmos e se estivermos sempre buscando a oração, que é a forma da nossa, que nós temos de nos conectar com espíritos superiores a nós, com os nossos mentores, nosso anjo da guarda, né, com o Pai mesmo, para vencer essas dificuldades. Então é preciso estar atento como nós vamos vencer, por exemplo, um sentimento de inveja que nós possamos ter, se nós não estivermos vigilantes para identificar em alguma fala nossa, alguma atitude, alguma ação nossa, um pensamento nosso, que aquilo é uma expressão do sentimento de inveja que nós temos, né? Então é preciso estar vigilante. Vigilante também para estarmos atentos das nossas necessidades espirituais, porque a todo instante nós somos chamados para as realidades espirituais, estando na carne, nas dificuldades corriqueiras, mas nós somos chamados o tempo inteiro, né? Então, Emmanuel diz nessa mensagem: nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Está vendo? Então, é nas nossas tendências, investigando as nossas tendências, estamos atentos para as nossas tendências, nós vamos identificar o que nós precisamos trabalhar em nós para a modificação. E aí ele fala: nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Então, essa problemática interior que nós temos, nós também vamos ter a oportunidade de entrar em contato com essas dificuldades, entrando em contato nas relações familiares, que os nossos parentes, nossos familiares vão refletir aquilo que nós temos dentro de nós. Então, é mais uma necessidade da nossa vigilância. E Emmanuel diz, aqui já no final: caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. É natural, estamos em evolução, em aprendizado. É natural que venham as tentações, é natural que venham as provas, para que nós vamos nos testando e vamos aprendendo. Aí ele diz: afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. É preciso, portanto, continuarmos vigilantes sempre e orar, porque a oração, Jesus, mais do que falou, ele demonstrou, porque ele sempre ia, sempre encontrava momentos, sempre tinha os seus momentos de afastar-se para meditar e entrar em contato com Jesus. Ora, Jesus, espírito puro, que não tinha mais nenhuma imperfeição humana, e que estava em perfeita conexão com Deus, porque, como ele dizia, eu e o Pai somos um, mostrando essa perfeita conexão. Mas mesmo assim, ele sempre estava, em vários momentos, ele se afastava um pouco do burburinho para entrar nessa conexão, porque aí a gente se alimenta, a gente se fortalece. Então, se o próprio Jesus necessitava disso e fazia isso também para nos mostrar, né, nos ensinar, porque nós não haveremos de fazer. Agora, tem um aspecto dessa vigilância que eu queria também trazer para nós.
É, dois trechinhos aqui de um texto também de Emmanuel. O título do texto é Evitando a Tentação. Foi publicado na revista Reformador de 1956. Ele fala uma coisa aqui que eu acho muito, muito importante também para nós, né? E eu vou dizer por quê. Veja só. Ele diz assim, ó, vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Quando eu li isso aqui, eu fiz uma reflexão assim para mim, né? Nós podemos, claro, de uma frase, de uma expressão, nós podemos tirar vários ensinamentos, né? Quando ela é assim profunda, como essas mensagens de Emmanuel. Aí quando ele diz, aí eu trouxe para mim essa reflexão e eu vou compartilhar com vocês essa minha reflexão. Quando ele diz assim, vigiar não quer dizer apenas guardar. É para que a gente, nessa vigilância, né, de nós mesmos, a gente não se coloque como, por exemplo, como um cão de guarda, como um pitbull, né? Aquele que está ali para guardar, para tomar conta ali, para aquela coisa pesada. A gente não precisa estar assim, porque senão assim a gente vai cobrar de nós mais do que a gente pode dar. Né? Então é preciso a gente ter esse equilíbrio nessa vigilância. Não, essa vigilância não se tornar algo pesado, algo forçado, porque aí isso não vai trazer realmente a transformação que nós precisamos. Porque ela deve ser natural, ela deve ser de forma tranquila. Então a gente não precisa, porque senão a gente pode, identificando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, a gente pode entrar num processo de culpa. E um processo de culpa atrasa a nossa marcha, né? Nos paralisa. Podemos entrar num processo de medo, e o medo também nos paralisa. Então ele diz, não quer dizer apenas guardar, ser aquele guarda, ele diz, significa também precaver-se e cuidar. Olha, eu gostei muito desse verbo que ele colocou, cuidar. É preciso que a gente cuide de nós, né? É preciso que a gente faça aquele acolhimento. A gente fica vigilante, identifica as dificuldades, mas a gente não rejeita, nem se martiriza. Não, a gente cuida, a gente acolhe aquilo. A gente faz um processo de aceitação daquilo, porque é o que nós somos, o que temos dentro de nós, né? E aí ele completa, e quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então a gente acolhe, a gente aceita e a gente vai trabalhando. E a gente vai nos conduzindo para a nossa melhoria. Né? Então achei muito interessante isso aqui. E aí, na outra parte, ele fala da oração. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se. Essa é uma fase da oração. Né? A gente fazer adoração e a gente aquietar a mente. É uma fase. Mas não é só isso. Ele diz, acima de tudo é preciso comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Então, a gente aquieta a mente, porque a prece tem esse poder de aquietar, de acalmar. Né? Nós fazemos a nossa adoração, mas também precisamos estar atentos para ouvir a resposta do alto, para ouvir essa resposta, né? Para atender essa ligação com o mestre. E isso implica em desenvolvimento, em ação, em trabalho. Então a gente se fortalece, a gente acalma, a gente adora, a gente ouve a resposta do Pai, do alto, e a gente trabalha, entra em ação, buscando o progresso. Tudo isso, meus irmãos, de uma forma natural, né? E a mais serena possível que nós possamos ter. Pois bem, para nós encerrarmos, nessa mesma passagem, algum tempo passou e João ficou ainda, não conseguiu esquecer aquela falta,
aquela falta de vigilância, né, que ele e seus companheiros tiveram. Aquilo ficou martelando, ficou machucando João. E ele sempre orava, isso depois da crucificação de Jesus e tudo. Então ele sempre estava envolto nesse sentimento de tristeza, ele ficou, né, sem esquecer aquilo ali. Então ele, vejam, viu, como nós temos sempre as respostas. Aquilo ficou machucando e ele ficou pensando, né, refletindo por que ele foi invigilante e tal. E Jesus, que é esse ser divino, maravilhoso, que nos ensina, mas também nos acolhe e nos conforta. E ele trouxe mais uma lição para nós, né? Como Jesus sempre faz, aproveitando todos os momentos para trazer lições para nós. Vou ler aqui esse finalzinho, viu, pessoal, para poder a gente não perder nenhuma parte. Então, João, né, com aquele pensamento tal, ele, certa noite, após as reflexões costumeiras, ele sentiu um sono brando que lhe anestesiava os centros vitais. E então, como numa atmosfera de sonho, Jesus se aproximou dele, né? E ele chegou e disse, e ele veio responder a João e disse assim: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária. Uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então, Jesus deixou para João que ali aconteceu aquilo ali para deixar mais um ensinamento para todos nós. Haverá momentos em que nós estaremos sós, né? Nos momentos de testemunho realmente. Não encontraremos compreensão, encontraremos muitas vezes indiferença. Muitos estarão ao nosso derredor adormecidos, vocês não estão percebendo aquela hora grave para nós, naquele testemunho. Então, nesses momentos, nós subiremos só ao Calvário, como Jesus, a partir dali, foi ficando só, né? No momento da prece dele, ali no Monte das Oliveiras, e durante todo o martírio, ele foi ficando só, ele foi abandonado e tal, para mostrar para nós que nós também passaremos em muitos momentos da vida por essa situação, que é para o nosso testemunho, para o nosso engrandecimento. E aí ele deixa essa lição. É por isso que nós precisamos vigiar e orar sempre, para que nós vamos abastecendo o nosso coração, a nossa mente, né? Nos robustecendo para passar por esses mesmos momentos de testemunho e não entrar no desequilíbrio, no desespero, na incompreensão. Não, vamos nos preparar, nos vigiar, orar sempre para estarmos em conexão com o Pai. E sabemos que esses momentos não são momentos para a nossa derrota, mas são momentos para a nossa glória, para nós vencermos a nós mesmos, né? São necessários, são importantes, que possamos estar sempre firmes e preparados para esses momentos. Essa, meus irmãos, é a reflexão que eu quis trazer hoje, né? E que nós possamos refletir no Evangelho do Cristo todos os dias, que é muito importante. Vamos então à nossa prece? Vamos lá. Ó Senhor Jesus, Mestre amado, gratidão, Senhor, nós temos por Teu amor por todos nós. Gratidão à espiritualidade amiga. Gratidão a Deus, nosso Pai. Nós louvamos a esse Pai amoroso e bom, louvamos a Ti, Jesus. E rogamos por nós, para que tenhamos sempre a Tua condução. E rogamos, Senhor, por todos os sofredores da terra, Senhor,
Que o teu amor infinito envolva todos nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, amigos, pela assistência, pela participação, né? E estaremos juntos na próxima semana. Muita paz a todos.